Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário Regional, estamos hoje a discutir a adaptação à região da Lei nº 52 de 2015, nacional sobre o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Esta lei do anterior Governo da República tem origem num regulamento comunitário. Não foi para liberalizar transportes, não foi para cortar gorduras no Estado. A decisão de adaptar a Portugal este tipo de legislação tem a ver com o regulamento comunitário número 1370 do ano 2007. Portugal, aliás, atrasou-se na adaptação desta legislação europeia ao país. E o que diz simplesmente este regulamento comunitário é que as autoridades competentes dos Estados-membros devem ter a possibilidade de intervir para garantir a prestação dos serviços públicos e entre os mecanismos que as autoridades competentes podem utilizar para garantir a prestação de serviços públicos de transporte de passageiros contam-se a atribuição de direitos exclusivos aos operadores de serviços públicos, a concessão de uma compensação financeira aos operadores de serviços públicos e a definição de regras gerais para a exploração de serviços de transporte público aplicáveis a todos os operadores. Isto é, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não há nenhuma maldade escondida na legislação nacional sobre os transportes terrestres. Onde há um erro que na altura o Governo Regional não detectou foi na atribuição de competências a este Parlamento para adaptar esta lei. Porque o que o artigo 5º da Lei 52 diz é que a presente lei é aplicável às regiões autónomas dos Açores e da Madeira com as necessárias adaptações decorrentes, nomeadamente, de especificidades dos serviços regionais competentes nestas matérias. Isto é, a Assembleia da República limitou a capacidade do Parlamento da Madeira a adaptar à realidade regional esta lei do Serviço Público de Transportes. Temos hoje pouca margem de manobra para legislar, mas também é estranho que o Governo Regional, na altura, não se tenha oposto a esta legislação nacional, designadamente o artigo 5º. Eu sou daqueles que entendo que, a par das câmaras municipais, as regiões autónomas também deveriam ter a possibilidade de ser autoridades de transportes de passageiros. Mas a verdade é que esta lei tem partes menos boas e partes melhores, vem revolucionar o setor dos transportes terrestres, designadamente consignando e estipulando que os municípios passam a se constituir como autoridades de transportes, impõe novas condições de concessão e exploração das linhas de transporte, introduz mais concorrência no mercado, impõe também novas formas de financiamento para o serviço público e exige também mais qualidade e segurança nestes mesmos transportes. Quanto a esta proposta de decreto legislativo regional, ela tem um problema. Ela está limitada pelo artigo 5º, que é a norma habilitante que eu referi há pouco e que é realmente restritiva da nossa capacidade legislativa. É por isso que este diploma, a ser aprovado da forma como está por este Parlamento, pode enfrentar problemas de violação de leis e da própria Constituição. Isto porque vai muito para além da capacidade legislativa que nos foi concedida pela República para adaptar o diploma à região. Se não, veja-se, o diploma regional prorroga por mais um ano e meio o atual quadro de concessões. O Governo chama a si, até ao final deste ano, todas as competências que devem ser das câmaras municipais. O Governo diminui, até ao final do ano, o Governo diminui as exigências de serviços públicos em futuras concessões em relação àquilo que está previsto no diploma nacional. Mas, curiosamente, o Governo vai mais além naquilo que pode violar, eventualmente, esta Lei Geral da República, mas é omisso em matéria que já poderia legislar e este Parlamento poderia aprovar. Designadamente, o Governo é muito legisla pouco em termos da distribuição e da partilha de competências entre as várias entidades públicas, designadamente na relação entre o Governo e as câmaras municipais, ou seja, leia-se os contratos interadministrativos. A responsabilidade pelas indenizações compensatórias está aqui
muito pouco plasmada. E, finalmente, não há aqui uma palavra sobre o produto das coimas, que a nível nacional pertence a determinados organismos e que na região tem que pertencer a outros organismos regionais. E também aqui não se prevê, ao contrário do que acontece na legislação nacional, um fundo para pagamento das indemnizações compensatórias. Isto é, esta proposta de decreto legislativo regional empurra o problema dos transportes terrestres para a frente e nada resolve. Isto porque nós sabemos que há um conflito entre o Governo e a Câmara Municipal do Funchal e que há um parecer da Associação de Municípios da região que não é nada favorável a este diploma. O Governo Regional, vamos lá ver, o Governo Regional, eu gostaria de ouvir as opiniões de todas as câmaras municipais. Em princípio, a Associação de Municípios da região representa todos os municípios da Madeira. E, portanto, aqui temos que confiar no parecer que foi enviado à Assembleia pela Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Mas a verdade, Sr. Secretário, é que eu acho que a região deveria se poder constituir, e não pode, como autoridade de transportes. Mas o que o Governo Regional visa com esta proposta de decreto é encostar as câmaras à parede e dizer-lhes uma coisa muito simples. Se não quiserem transferir as suas competências em matéria de transportes terrestres para o Governo Regional, então vão financiar todas as carreiras de serviço público. O problema, Sr. Secretário, é que os municípios da Madeira não têm dinheiro para pagar as indemnizações compensatórias. E o senhor sabe disso. E, portanto, ao empurrar contra a parede as câmaras municipais, está a obrigá-las a transferir para o Governo um conjunto de poderes e competências em matéria de transportes. Mas devo dizer, Sr. Secretário, que até nesse sentido eu acho que é positivo que haja uma partilha de responsabilidades entre o Governo e as câmaras municipais. Porquê? Porque o Governo é o detentor da maior empresa de transporte terrestre da região autónoma da Madeira. Agora, Sr. Secretário, se alguma Câmara Municipal quiser assumir na plenitude o seu poder e a sua competência de ser autoridade de transportes, eu não vejo que nenhuma dessas câmaras esteja em condições financeiras de pagar as indemnizações compensatórias. É por isso que, em nome do CDS, faço um apelo para que haja um entendimento entre o Governo e as câmaras municipais da Madeira, a fim de se ter melhores transportes para as populações a preços mais razoáveis.